O Manihi Sushi é um oásis gastronômico e carrega em sua essência sofisticação, requinte e um atendimento diferenciado, junto a uma seleção de ingredientes de altíssima qualidade. Desse modo, as 4 unidades do restaurante entregam as melhores combinações da culinária japonesa. O restaurante foi considerado pela revista Veja o melhor rodízio de comida japonesa de São Paulo por 2 anos consecutivos. E agora está entre os melhores da gastronomia. Olá, meu nome é Ricardo, eu sou um dos gestores proprietários aqui do restaurante Manihi. Hoje a gente está fazendo essa entrevista para falar um pouquinho da história do restaurante, como tudo começou. É uma história até diferente, porque não sou de gastronomia, tinha uma empresa de evento na verdade, e aí gostava muito de cozinhar, achava que cozinhava muito bem, que podia abrir um restaurante. E aí a gente abriu uma receita que não poderia dar errado, né? Então abrimos um restaurante francês com um super chefe de cozinha, celebridades, etc e tal. Aquela receita para não dar errado que deu errado, né? E naquele momento que a gente não aguentava mais, tinha mais fôlego para colocar dinheiro no negócio, tomamos a decisão de transformar num restaurante japonês, porque eu gostava muito da culinária japonesa. Nenhum dos sócios naquele momento acreditava mais no negócio. Acabei fazendo um acordo que a gente transforma num restaurante japonês e se der certo eu pago o prejuízo de todo mundo. Acabou que deu certo. Nós, sem uma estratégia muito consolidada de restaurante, porque não era o nosso negócio, nem a comida francesa e nem a culinária japonesa, acabamos acertando um tiro sem saber onde estávamos atirando na verdade, porque decidimos abrir um restaurante rodízio, sem muita pesquisa de mercado, mas consultando os amigos, o que poderia dar certo, o que não poderia dar certo, mas vínhamos alguns da parte de eventos, né? E sempre com muito capricho nos eventos, e a gente transportou toda essa essência da qualidade que tínhamos na produção de eventos para o restaurante. E acabou que naquele momento, há muitos anos atrás, os rodízios de comida japonesa não imprimiam a mesma qualidade do que os restaurantes à la carte. E nós, por acaso, não foi uma estratégia, acabamos imprimindo a qualidade do restaurante à la carte dentro de um rodízio, que era uma coisa nova. Então, era um rodízio de extrema qualidade, de extremo capricho, com a qualidade da maioria dos grandes restaurantes à la carte, e isso fez com que organicamente tivéssemos mais clientes, até o ponto que a gente chegou 2 anos, quando a Veja fez voto popular, nós ganhamos 2 vezes consecutivas como o melhor rodízio de São Paulo, e a partir daí a gente se consolidou como sendo um dos melhores rodízios de comida japonesa de São Paulo. Então, a nossa história é mais ou menos essa. Há alguns anos a gente resolveu expandir, porque eu acabei vendendo o meu outro negócio e nós abrimos algumas outras unidades, Campinas, Tamboré, Moema. Agora temos uma operação também no Shopping Iguatemi, uma operação no Marketplace em praça de alimentação, onde mais uma vez a gente entra na contramão da proposta inicial, porque estamos colocando dentro da praça de alimentação uma culinária japonesa de extrema qualidade. Então o resumo da nossa história é mais ou menos essa. A gente tem histórias super interessantes, né? Como somos um restaurante muito antigo, de pessoas que se conheceram aqui, casaram aqui, hoje trazem os filhos aqui. É um ambiente familiar. O Manihi, que na verdade é Manihi, é uma ilha na Polinésia Francesa, grande produtora de pérolas negras, né? O nome do nosso restaurante, essa história também é interessante, não era Manihi, era Taj, né? Então nós abrimos inicialmente como um restaurante Taj, não sabíamos que havia uma outra operação no Brasil com esse mesmo nome, aí acabamos sendo notificados e optamos por mudar de nome para não ter nenhum tipo de briga com outro restaurante, e naquele momento fizemos uma promoção com todos os nossos clientes, onde o cliente que escolhesse o nome do restaurante
que achássemos que fosse o melhor, daríamos um prêmio que seria conhecer os 5 melhores restaurantes japoneses do mundo. Recebemos vários nomes, mas infelizmente de todos os nomes que recebemos dos clientes já havia registro, já havia outro restaurante. Então nós escolhemos o que achamos o mais interessante, que não era o Manihi. Demos o prêmio para essa pessoa, na verdade, que acabou optando inclusive por receber em dinheiro e não viajar. E o Manihi foi uma pesquisa nossa justamente onde existe uma coisa muito bonita, que produz uma coisa super especial, super única, que é a questão da pérola, e é assim que nós tentamos nos posicionar como sendo um restaurante que produz uma comida única, diferente, linda, que vem do mar. Então foi todo esse conceito que fez com que tomássemos a decisão de usar o nome Manihi, que é essa ilha na Polinésia Francesa maravilhosa. Basicamente todos os ingredientes dos restaurantes japoneses são os mesmos, né? A base sempre sendo peixe, né? Principalmente na cultura brasileira de alimentação japonesa, o salmão, então muito salmão. Todo o salmão hoje produzido que as pessoas consomem nos restaurantes aqui no Brasil, a grande maioria não é um salmão selvagem do Atlântico, inclusive ele tem uma textura diferente, uma cor diferente. É um peixe produzido em cativeiro, hoje que vem do Chile, né? Nós recebemos diariamente o peixe de segunda a sábado, o único dia que não recebemos é domingo. E os outros peixes que usamos aqui são o robalo, o namorado, buri, o atum, prego e as outras iguarias também. Polvo, vieira, que são produtos aí do mar. É importante quando a gente sempre se avalia tecnicamente como sendo um dos melhores restaurantes, a nossa busca é sempre ser o melhor, né? Então a qualidade dos insumos é uma coisa que influencia bastante nesse resultado. É uma operação matemática, não é muito uma questão de gosto, né? São os melhores ingredientes com as melhores receitas. Não que tenhamos as melhores receitas, mas buscamos as melhores receitas o tempo todo através de pesquisa. Hoje o nosso grupo conta com mais de 70 sushimens, então muitas das novas receitas são desenvolvidas através de pesquisa e dos nossos próprios colaboradores. Então promovemos campanhas internas onde cada um tem a liberdade de trazer novas receitas com os ingredientes e premiamos as que são escolhidas para entrar no cardápio. Hoje o nosso chefe Inaldo todo mês lança uma nova combinação aí de sabores, né? Um prato especial do chefe. Então temos 12 lançamentos por ano, são lançamentos temporários. Alguns deles acabam, apesar de ser temporários, sendo introduzidos no cardápio permanentemente. Não gostamos muito de trocar a base do nosso cardápio, porque as pessoas que vêm ao nosso restaurante, eles têm a expectativa de encontrar aquelas peças de sushi que elas já gostam, né? Então, para evitar essa troca da base, a gente sempre insere um prato novo cada mês que dura 30 dias, tá? Então, mais ou menos o trabalho que a gente faz. Não somos gênios da alimentação, a gente, na verdade, obedece uma regrinha básica. Assim, 80% da qualidade do que você serve é o insumo que você compra, a maneira como é manuseado, armazenado, transportado e etc. e tal. Então, para facilitar, para aumentar a nossa chance de acerto, trabalhamos com os melhores produtos, assim, é um pedacinho de cada coisa, né? Então, pesquisamos sempre a melhor alga no mercado para usar, o melhor arroz, o melhor óleo de gergelim, o melhor peixe. Então, assim, isso facilita muito a gente acertar no final. E aí contamos com a experiência desses sushimens. É super interessante, como a gente tem uma equipe muito grande e muitos trabalham, grande parte deles veio de outros restaurantes, então a gente consegue usar a experiência dessas pessoas, um pouquinho de cada um, e juntar e faz um mix super legal para trazer coisas novas aí para as pessoas. Olá, tudo bem? Eu sou Inaldo Silva, tenho 36 anos, iniciei na culinária japonesa em 2005, tive como professor o mestre Alexandre Tanamati, passei em algumas casas de renome em São Paulo, hoje sou responsável pelo cardápio e elaboração de toda a parte de comida aqui do restaurante Manihi Sushi. Trabalhamos com produtos frescos, selecionados,
produtos de renome da culinária japonesa, como salsa trufada, azeite trufado, vieira canadense, foie gras, que é o fígado de pato. Trabalhamos com kikoman, que é um shoyu que tem uma fermentação diferente do nacional, o shoyu japonês. Trabalhamos também com shiitake negro, shimeji preto, que é um dos melhores em referência da culinária japonesa. Peixes fresquíssimos, com entregas todos os dias. Trabalhamos com prego, barriga de salmão, trabalhamos com haddock defumado, trabalhamos também com robalo, buri, atum wakame. Então, peixes fresquíssimos que chegam para a gente todos os dias. Trabalhamos também com nori gold, que é um nori diferenciado japonês. Ele tem uma densidade um pouco mais espessa e proporciona uma crocância maior para o cliente. Temos nosso diferencial também no maniri, que é o carrinho de temaki, que é um carrinho que passa em cada mesa e servimos o cliente na hora, fazendo o temaki na mesa do cliente, que é um diferencial do maniri. Na verdade, o que a gente tenta entregar é uma experiência. Então, essa experiência a gente trabalha bastante, ela começa na chegada. Então, tudo é uma experiência. Então, se é fácil de parar o carro, se é fácil de entrar, se a recepcionista atende bem, se o garçom atende bem, se o ingrediente é de qualidade, se o sushi é bem feito, se a louça é a louça correta. Não que a gente acerte o tempo todo, né? Mas eu acho que talvez essa a busca por acertar o tempo todo é o que determina o nosso sucesso. Então, sim, a gente comete falhas de atendimento, sim, a gente comete falhas, às vezes, na produção de uma coisa que podia ficar melhor e não ficou, mas o que faz o nosso diferencial é buscar ser o melhor, é buscar dar o melhor atendimento. Trabalhamos com pessoas, né? Tentamos selecionar sempre as melhores pessoas. Hoje a gente tem mais de 10 operações entre o maniri e o peixe ao cubo, que é uma operação nossa também, mas às vezes as pessoas falham, então acho que é importante que todos saibam que a gente tem consciência que a gente falha, mas tenta usar sempre as falhas a nosso favor, né? Sempre usar como aprendizado, né? Aqui não temos a pretensão de sermos perfeitos. Temos o objetivo de sermos perfeitos, mas é assim que a gente trabalha. De todos esses pedacinhos que compõem a experiência, a nossa maior preocupação é o que a gente entrega na mesa, né? Eu costumo dizer, gente, isso é uma reunião interna, estou dividindo aqui com todo mundo. O valet pode estar horroroso, a recepcionista pode estar de mau humor, o garçom pode demorar para atender, tudo pode dar errado, mas a comida tem que ser espetacular, né? Então, o que a gente serve na mesa tem que ser espetacular, porque assim, se você tem se você oferece os pratos espetaculares, os clientes às vezes relevam algumas outras falhas que você possa ter. Agora, se tudo é maravilhoso e a gastronomia não é ao nível do que a pessoa está esperando, aí a gente está condenado ao fracasso. Então, assim, a gente tem duas frases aí que todo mundo fala da gente, que a gente é a melhor comida japonesa que já comeu na vida e que a gente é muito caro. Então é o que a gente mais ouve. A gente sabe que é um restaurante que é caro, nós somos caros, mas é importante assim que todos saibam que nós não somos caros para aumentar a margem de lucro do restaurante, nós somos caros porque nós investimos esse caro na qualidade do que as pessoas recebem na mesa. Então, assim, toda a nossa louça de todos os restaurantes é produzida manualmente, porque a gente sabe que, além da questão da temperatura que o prato ajuda, o visual também é muito importante. Nós investimos na qualidade da alga, então existem coisas, vou dar um exemplo, por exemplo, existem hoje basicamente 3 tipos de shimeji no mercado. Tem o shimeji branco, o cinza e o preto. O shimeji branco, ele custa metade, exatamente metade do preço do sushi, do shimeji preto. Usamos toneladas de shimeji por mês. A nossa opção é sempre usar o preto. Então esse investimento que o cliente faz, que muitas vezes fala, é muito caro, a gente está investindo nele mesmo, porque a gente não usa o shimeji branco, a gente usa o shimeji preto. Então o arroz faz a diferença na experiência gastronômica. Então usamos o melhor arroz que tem no mercado, só que o melhor arroz que tem no mercado custa 3 vezes o preço do arroz mais barato no mercado. Então, mas é difícil a gente explicar
para o cliente, porque muitas vezes, hoje, e a gente não culpa os clientes, porque a gente vive um pós-pandemia com muita gente perdendo o poder de compra, então assim, às vezes o preço é muito mais determinante até que a qualidade. Muitas pessoas optam, putz, eu vou pagar esse que é um pouco mais barato, mas o nosso lema é, se tivermos que baixar a qualidade do que a gente serve, a gente prefere não estar no mercado. Então assim, a qualidade do que a gente serve vai ter que ser sempre o máximo que conseguimos, né, dentro dessa realidade. E os insumos sempre os melhores que tem no mercado. Então, vocês que acham caro, a gente investe em vocês mesmos. Meu nome é Thiago, eu sou sócio da unidade de Moema e recentemente nós lançamos uma carta de saquês artesanais. São uma seleção de 10 rótulos, todos importados do Japão. Dentre eles, rótulos dos saquês mais famosos e mais antigos do Japão, como o Dasai. Aqui nós vamos ter o Dasai 39 e também temos o Dasai 45, que são das garrafas mais conhecidas de saquê artesanal do Japão. O Dasai 39 é um saquê Jubai Jinju. Isso se refere ao polimento do arroz, que é 61% de polimento, e ele é um saquê bastante suave, parece muito com um vinho branco e vai muito bem com peixe branco e com o nosso rodízio premium. No delivery, a gente tenta fazer o melhor, né? Então, hoje a gente inclusive separou a operação de alguns restaurantes, a operação de delivery do restaurante, para que tenha uma vida própria. Desenvolvemos, um dos maiores problemas que tínhamos era que dependemos da mão de obra dos entregadores. Essa mão de obra dos entregadores hoje, ela foi completamente sugada pelos aplicativos, né? Que tem o seu super lado positivo, mas tem os desafios também, como qualquer tipo de operação. E como os deliveries hoje são entregues de moto, invariavelmente nas ruas de São Paulo, ou de Campinas, ou de Moema, ou de Tamboré, dessas áreas onde atuamos, e muitas vezes os entregadores não são cuidadosos, a comida chega revirada. Então, para evitar isso, nós desenvolvemos uma embalagem quase à prova de entregador, que é uma embalagem compartilhada, segmentada, onde você pode encaixar as peças para que haja menos problema de tumulto na hora da entrega. Fizemos um design diferente, hoje temos duas linhas de embalagem, uma para a linha Express, que é do Shopping Guatemi Shopping Marketplace, e outra que é para os restaurantes convencionais. Mas acreditamos que a embalagem também é parte dessa experiência. Então, o nosso objetivo quando pensamos nessa embalagem é que quando você pede um manirri na sua casa, você está praticamente recebendo um presente. Então a nossa embalagem remete muito a um presente, parece um pouco uma caixa de bombom, enfim, é uma coisa diferenciada para que a experiência do cliente seja boa. E também tivemos o feedback de que muitas pessoas pediam o delivery e resserviam em outro prato na casa delas. E assim, o visual que a gente conseguiu chegar com a embalagem, você pode colocar a embalagem na mesa da sua casa e você vai ter um jantar super apresentável, seja para os seus convidados, para os seus amigos, para a esposa e etc. Então, para o marido. As plataformas que utilizamos hoje são o iFood, Rappi, temos a entrega própria também. Muitos clientes hoje optam por fazer a retirada no restaurante, porque são pessoas que moram perto do restaurante e acho que é até cultural elas virem até o restaurante, tomam uma cerveja, uma caipirinha, espera e leva. Então essas são as três frentes que atuamos. Hoje as operações manirri atendem cerca de 18 a 20 mil pessoas todo mês. Nós temos um quadro aí de quase 250 funcionários. Dos 250 funcionários, como eu falei, 70 são só na parte de sushi. As nossas unidades em termos de número de lugares são mais ou menos similares, todas em torno de 100 lugares, às vezes um pouquinho a menos, às vezes um pouquinho a mais. Temos as unidades de Perdizes, Campinas, Tamboré, Moema,
e as 2 unidades em praça de alimentação nos shoppings Iguatemi e Marketplace. Há 10 anos nós somos um restaurante que investe na equipe, né? Acreditamos na equipe. Então, infelizmente, durante os anos da pandemia não foi possível, mas nos últimos 10 anos somos um restaurante que paga 14º salário para todos os funcionários que têm mais de 2 anos de casa. Eu acho super importante, eu acho que essa iniciativa... Eu não conheço outro restaurante que faça isso, mas eu acho essa iniciativa super importante, porque as pessoas que trabalham para a gente são pessoas que trabalham... Não é um trabalho convencional, é um trabalho onde, enquanto está todo mundo se divertindo, as pessoas estão trabalhando, inclusive aos finais de semana. Então nós procuramos reconhecer esse trabalho duro, que a gente sabe que é um trabalho duro da nossa equipe, através de alguns benefícios, e entre eles a gente no Brasil, no ramo de restaurante, pós-Covid, voltar a pagar o 14º salário para os funcionários, a gente se considera meio herói assim, nessa situação, porque andamos na linha, pagamos impostos, enfim, somos uma empresa super correta e ainda assim conseguimos premiar os nossos funcionários. Não acho nem que seja que a gente está fazendo favor para ninguém nessa atitude, é mais que merecida, na verdade, pelo esforço, pelo tempo que essas pessoas passam longe das famílias para poder atender os nossos clientes aí. Estamos do lado aqui do Palmeiras, do CT do São Paulo, recebemos vários jogadores, personalidades, celebridades. Nós não postamos, na verdade, nada, então se entrar no nosso Instagram ou qualquer rede social nossa, a gente não tem nenhuma foto dessas pessoas, porque nós não queremos usar a imagem para promover o restaurante e ao mesmo tempo a gente quer que essas pessoas sintam que aqui é um ambiente onde eles podem estar à vontade, né? Mas temos bastante clientes, celebridades, e também, talvez pelo prêmio que tivemos, pela rede social, a gente recebe muita visita de pessoas de outros estados quando vem para São Paulo e de outros países. Então tem muito europeu que vem aqui, muito americano que vem visitar a gente, talvez por indicação das pessoas do Brasil. A gente nunca foi numa pesquisa tão a fundo em relação a isso, mas somos um ambiente bem eclético e bem familiar, na verdade. Então é um lugar família, que inclusive nos obriga durante os finais de semana, a gente nem fecha. Então a gente abre meio-dia e só vai fechar no final da noite, porque as pessoas vêm aqui e passam horas, né? Então muitas vezes comercialmente foi questionado isso, né? Pô, mas a gente não consegue o que chama na gíria dos restaurantes, não tem giro porque as pessoas ficam muitas horas. Mas a gente, em vez de enxergar isso de uma maneira negativa, a gente enxerga isso de uma maneira muito positiva. Então, se a gente tem clientes que vêm aqui e passam horas, significa que ele está num ambiente onde ele se sente bem. Então, é importante, a gente nunca pensa no dinheiro, nós somos uma empresa familiar tentando virar uma empresa profissional sem perder a alma familiar. Então, assim, a gente nunca acreditou na matemática correta do business, né, de fazer a conta na ponta do lápis para ver quanto dá de lucro. A gente sempre vem daquela cultura de que a gente vai fazer o seguinte: a gente vai entregar o melhor que a gente puder, a melhor experiência, que a rentabilidade do negócio vem. A gente apanhou muito na pandemia, como todos os restaurantes que estão vivos. Parabéns a todos, porque somos heróis, né? E a gente vem com a sequela da pandemia, talvez quase pior que a pandemia, no ramo de comida japonesa, não posso falar dos outros ramos. A gente vende um salmão que custava R$ 32,00 o quilo, que chegou a R$ 75,00 esse ano o quilo, né, pra gente. É legal que os clientes sabem, R$ 75,00 o quilo do salmão sujo. Quando você limpa, ele vira R$ 150,00 o quilo. Então, assim, o salmão hoje ele custa muito mais caro que o filé mignon. Ele custa muito mais caro do que uma carne nobre padrão, né? Então essa foi a sequela da pandemia. A gente teve que se adaptar, mudar algumas receitas, mas sempre mantendo a qualidade, nunca mudando os cortes, nunca mudando o que a gente entrega, mas sim tentando desperdiçar menos, tentando ser mais eficiente,
tentando contar com a colaboração, porque a gente joga muita comida fora, né? Porque infelizmente muitas pessoas, como somos um rodízio e servimos à vontade, às vezes as pessoas pedem mais do que deveriam e acaba indo muita... A gente não pode reaproveitar nada do que é servido, então se desperdiça muita coisa. Então vamos começar uma campanha agora para que haja menos desperdício, não só pela questão econômica. É o que eu falo para todas as pessoas que trabalham com a gente. A questão econômica do restaurante, ela reflete para os funcionários e para os clientes. Então, quanto mais eficiente nós formos, mais a empresa pode beneficiar o funcionário. Quanto menos desperdício a gente tiver pelos clientes, menos caro a gente pode vender o nosso produto. Porque tudo isso que está indo para o lixo é dinheiro que poderia estar se cobrando menos do cliente. E infelizmente, pelo tipo de logística e de comida que a gente serve, a gente não consegue sequer oferecer isso para outras pessoas que poderiam precisar da comida, porque é um produto muito perecível, não tem como aproveitar, infelizmente é descarte mesmo. Eu queria encerrar agradecendo vocês, convidar a quem não conhece, conhecer as nossas unidades. Nós temos uma unidade em Moema, super bem localizada. Outra unidade em Perdizes, Tamboré, no Shopping Tamboré e em Campinas. Você que não conhece, basta entrar no restaurante Manihi Sushi no Instagram, lá tem todos os endereços, cardápios, as opções, as fotos dos pratos. Venham conhecer que vale a pena. Obrigado, gente. Vem, Manihi!